escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Ahora dilo con autoridad. Nuestro poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es. Shalom, shalom, amados. Amém? Olhe para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: Hag, Shavuot, Samer, feliz festa das semanas. Aleluia, aleluia. Que bom que você está aqui hoje, nesse dia importantíssimo, onde ao pôr do sol de hoje é o 6º dia de Sivan, e segundo a palavra do Senhor, são datas abençoadas, onde se abrem oportunidades, portais para abençoar a tua vida. Aconteceu lá em Êxodo, aconteceu lá em Pentecostes, em Atos 2, tudo está ligado. Deus tem uma noite para te abençoar nessa noite. Amém. Nessa oração inicial, não precisam abrir, mas está escrito em Levítico 23, onde o Senhor, ele tem ali as suas festas. Deus tem as festas. A gente vai numa festa triste ou feliz? Feliz, né? Tem o que para comer? Aleluia. O culto vai ser uma bênção hoje. Glória a Deus. Levítico 23, 1, 2 diz assim: Deus disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas, as festas do Criador, do Eterno. São festas fixas, que é pela contagem da lua. Tantas luas novas conta ali o mês e as festas do Senhor. São oportunidades para abençoar o povo de Israel e você, que é o ramo enxertado ali, né, na oliveira. E diz bem assim, 15. Contai para vós outros desde o dia imediato ao Shabat, o sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, vocês que são bons em matemática, passou Pêssar, Páscoa, 7 semanas, 7 vezes 7. Aleluia, coração, parabéns, hein? 49 dias. E nos dias 50 é a Shavuot, a festa da semana. Por que semana? São 7 semanas que se passou, tá? E o Senhor fala bem assim: até o dia imediato ao 7º dia, 50 dias tereis. Então que trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Versículo 21. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Então é um início de um tempo, né, de agricultura para o povo de Israel. Tanto no sentido físico, material, quanto espiritual. O que o povo fazia? Eu pergunto para você, alguém já viu algum judeu pobre? Não, por quê? Porque eles têm segredos da palavra de Deus, que é para mim e para você também. Então, nesse dia, eles ofereciam ao Senhor, não um dízimo, mas uma oferta movida. Falou: Senhor, abençoa a minha semeadura, Senhor, abençoe para esse ano que eu for plantar agora nesse período, Senhor, abençoa. E Deus abençoava poderosamente. Então, essa noite vai ser a oportunidade para Deus te abençoar. Amém? E o que tem a ver com 50, com Shavuot, com Pentecoste, com as línguas de fogo? Não, preciso abrir também, mas lá em Êxodo 19, antes de Deus entregar ali as instruções, a Torá, passou 3 meses ali, até a saída do Egito. Então na contagem ali está, primeiro dia vocês vão se consagrar, segundo dia vocês vão se consagrar, ao 3º dia o Senhor vai se manifestar. E era o dia de Shavuot, Pentecostes, olha que interessante. E Deus, ele fala: eu vou te dar uma instrução para abençoar vocês. Quando Deus desceu na montanha de fogo ali, ele fala: agora serviu, Êxodo 19, diz assim: agora se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança. Quem aí já ouviu a voz de Deus? Como é que eu escuto a voz de Deus, pastor? Pela Bíblia, pela palavra. Se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança,
Sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirá dos filhos de Israel. Então Deus está agora levantando de escravos a uma nação santa, reino de sacerdotes para servir as nações. Aí versículo 8. Então todo o povo afirmou unânime, juntos, falou assim para Moisés: tudo que o Eterno mandou, nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras da resposta do povo. Agora eu pergunto para vocês: vocês vão fazer tudo aquilo que Deus mandar para vocês? Nós vamos fazer sim ou não? Então diga: nós faremos. Amém. Aí, Senhor, receba. Aí, versículo 10. Então disse mais a Moisés, o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e orienta ao consagrar-se hoje e amanhã e lavem as suas vestes. E sejais prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã o Eterno descerá aos olhos de todas as pessoas do Monte Sinai. 3 dias de jejum consagrando ali. Nós fizemos aí uma campanha de 5 sábados de vigília, semanas de oração e de jejum ali. O que aconteceu em Shavuot? O que aconteceu no dia 50? Ao alvorecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Tendo um monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois o Eterno Senhor havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha. Toda a montanha tremia violentamente. O som do shofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Amém? Deus desceu no dia de Shavuot, dia 50, quando ele entregou ali a aliança, os 10 mandamentos. Ó, esse aqui é o pacto da aliança. Se vocês ouvirem e obedecerem, vocês vão ser o povo mais feliz da terra, vão ser meu tesouro. Imagina a cena ali de filme, de Steven Spielberg, uma montanha pegando fogo, e a palavra fala ali que eles viam os trovões. Alguém já viu trovão aqui ou não? A gente geralmente vê raio, né? Trovão, eles viam trovões, porque a voz de Deus, ele falava em chamas de fogo. Quando Deus falava era línguas de fogo, chamas de fogo. Aí o que aconteceu em Atos 2 foi o cumprimento profético. Porque então hoje, nessa noite especial, temos aí um casal de missionários que vão trazer uma palavra abençoada para a gente. Porque então aquela situação de Deus lá em Êxodo com Atos 2, os apóstolos, línguas de fogo, pessoas falando em outras línguas ali para as nações entenderem as maravilhas de Deus. Ezequiel 36, 26, e vos darei um coração novo. Olha o coração novo aqui, né? Tá um coração novo aqui, Deus falou que vai dar um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E imprimirei a minha Torá em seus corações. Jeremias 31, 31 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha instrução, a minha lei, a minha Torá no seu interior, e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Então a festa de hoje tem a ver com a entrega do Espírito Santo aos corações daquelas pessoas, para poder. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a mortificar os desejos da carne. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a cumprir os mandamentos de Deus. Então, a Torá não está mais em tábuas, na arca da aliança, mas agora é gravada onde? Na mente e no coração. Esta é a nova aliança. E lá em Hebreus 8 e 10 falam exatamente sobre isso, né? Que a nova aliança com Deus, ele te encher do Espírito Santo para que você possa cumprir os seus mandamentos e ser muito feliz e muito próspero e muito abençoado, ser luz para as nações, né? E um reino de sacerdotes. Amém? Então nesse momento de oração agora, antes de iniciar a oração, vamos fazer aqui o primeiro ato profético dessa noite, como naquela noite, naquele amanhecer de Shavuot. O povo se consagrou, o povo estava ao pé da montanha, né? E houve-se vozes, barulhos, trovões e um forte clangor de shofar. Então vou chamar aqui nosso querido shofarista para iniciar a festa de hoje com o shofar.
simbolizando, né, aquele encontro de Deus com Israel, né, as nações ali, né, e a palavra diz a tradição, onde 70 nações daquela época, todos eles ouviram os 10 mandamentos ali, na língua deles, coincidência com Atos 2, quando houve ali em Pentecostes, quando pessoas cheias do Espírito Santo começaram a falar, né, o que em outras línguas, cada uma na língua materna daquele povo, falou, nossa, estou ouvindo eles falando as maravilhas de Deus. Então neste momento agora vamos iniciar então a festa com o toque do shofar, em nome de Yeshua HaMashiach, amém? Glória a Deus, salva de palmas para o Senhor, aleluia! Está iniciada então a festa de Shavuot, em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Obrigado, querido chofarista. Deus tem coisas maravilhosas para a nossa noite de festa hoje. E agora vamos iniciar com uma oração inicial. Peço para você ficar de pé, aleluia. Você pode falar, Senhor, eu desejo a Tua presença. Senhor, eu te desejo, Senhor. Enche-me com o Teu Espírito Santo, Pai. Usa-me, Senhor. Eu quero ser luz das nações. Fale com Deus. Deus, eu preciso de um mover na minha vida, Senhor. Eu preciso de um milagre na minha vida, Senhor. Eu preciso ser cheio de Espírito Santo. Fale, Senhor. Deus, desça do céu essa noite, Pai. Assim como o Senhor desceu naquela Monte Sinai. Desça do céu na minha vida, Senhor. Deus, olha para a minha vida, Pai Santo. Eu era escravo, Pai. Fale, Senhor, desça no céu. Desça do céu da minha vida. Desça essa noite do céu, Pai. Acampa aqui, Senhor. Venha na minha vida. Fala, Deus, desça do céu essa noite, meu Deus. Desça do céu aqui, Pai. Senhor, desça do céu, Pai. Nessa noite aqui, Pai. Venha com o Teu Espírito Santo, Pai. Venha com a Tua presença para me ensinar a obedecer as instruções, a Tua Torá, meu Deus. Venha, desça do céu essa noite. Desça na minha vida, Pai. Eu quero a Tua presença. Eu quero andar contigo, Pai. Eu quero andar contigo. Pai, nós desejamos a Tua presença, Pai. Fala pro Senhor. Baruch haba b'Shem Adonai. Baruch haba b'Shem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Venha, desça, Deus, essa noite, Pai, em nosso meio. Espírito Santo, desça em nosso meio nessa noite de festa, de celebração, de colheita, Pai, de semeadura, Pai. Nós, Pai Santo, desmantelamos as trevas. Ribacai, todo demônio, Pai, de tragédia, de morte, está quebrado em nome de Yeshua HaMashiach. Todo demônio que tenta nos aprisionar estão quebrados pelo poder do sangue de Yeshua HaMashiach. Senhor Deus, derrama Teu sangue sobre nós, Pai. Desça essa noite, desça noite sobre nós, Pai. Venha, Pai, venha morar aqui essa noite, Senhor. Pai, manifesta a Tua presença, manifesta o Teu Ruach HaKodesh, Pai. Nos capacita, Pai, a ser luz, a obedecer a Tua vontade, a viver a Tua palavra, Pai. Nos capacita, Pai, nos enche com o Teu Espírito Santo. Pai, que haja, Pai Santo, essa noite, Pai, libertação, haja curas, haja festa, provisão, haja manifestação da Tua glória, Pai. Queremos, Pai, contar as Tuas grandezas, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém, amém, amém. Pode se sentar um minutinho. Neste momento, então, chamar aqui todas as crianças que vão apresentar o louvor ao Senhor.
Aleluia. Neste momento, então, quero convidar a nossa amada pastora Griselda, que vai abençoar, né, com louvores ao Eterno. Griselda, pastora Griselda, da Beit Ava. Deus abençoe grandemente, é um imenso prazer estar aqui. Vai louvar o Senhor hoje, em nome de Yeshua Mashiach, com fogo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos, amém? Quantos estamos alegres na presença do Senhor? Convido vocês a se colocar de pé, vamos louvar todos juntos. E eu convido a minha família para passar aqui, me ajudar com esse louvor. Vamos cantar em espanhol, em português, em guarani. Amém? Glória a Deus. Deus é bom e maravilhoso. Pode passar, família. Fala para a pessoa que está do teu lado, nós viemos para comemorar a presença do Espírito Santo que já desceu sobre você, sobre nós, há muito tempo. E hoje é uma comemoração. Saiba disso. Amém? Glória a Deus. Você já tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Somente você precisa ativá-la, senti-la, porque nós temos que sempre estar com a presença do Espírito Santo em nossos corações. Amém? Essa canção diz: deixa que te toque o Senhor. Amém? Glória a Deus. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Pero deja que te toque, que te toque, que te toque, que te toque. Pero deja que te toque, que te toque. Eres el Espíritu de Dios. Pero deja que te toque, 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 que te toque. Pero deja que te toque, que te toque el Espíritu de Dios. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Ella que topo coque, topo coque, topo coque, topo coque. Ella que topo coque, dereje la ñande yara. Ella que topo coque, topo coque, topo coque, topo coque, topo coque, topo coque. Ella que topo coque, dereje la ñande yara. Yagüero pura hey kena, yagüero pura hey kena, yagüero pura hey kena, peñan de yara. Yagüero pura hey kena, yagüero pura hey kena, yagüero pura hey kena, peñan de yara. Aleluya. Alábale porque Él vive. Él está aquí en esta noche. Aleluya. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Pero deja que te toque, que te toque, que te toque, que te toque. Pero deja que te toque, que te toque el Espíritu de Dios. Pero deja que te toque, que te toque, que te toque, que te toque. Pero deja que te toque, que te toque el Espíritu de Dios. Aleluya.
ella que topo coque, topo coque, topo coque, topo coque, ella que topo coque, dereje la ñande yara, ella que topo coque, topo coque, topo coque, topo coque, topo coque, topo coque, ella que topo coque, dereje la ñande yara, yagüero pura hey que na, yagüero pura hey que na, yagüero pura hey que na, peñan de yara, yagüero pura hey que na, yagüero pura hey que na, yagüero pura hey que na, peñan de yara. Para machacar a la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacar a la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor. Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Porque mi Señor tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Porque mi Señor tiene poder. Y alábale. Alábale al que vive. Para machacar a la cabeza el diablo se necesita el poder de Dios. Para machacar a la cabeza el diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor. Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Porque mi Señor tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Porque mi Señor tiene poder. Amén. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Deus? Aleluia. Quem veio aqui nessa noite com a presença de Deus, lá da sua casa já para cá. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui. E eu quero te dizer nessa noite, valorize o que você tem. Amém? Porque amanhã pode ser tarde. A presença do Espírito Santo nós estamos tendo por um pouco de tempo só. Ele será tirado da face da terra. E enquanto nós temos essa liberdade do Espírito Santo em nossas vidas, aproveite. Fala para a pessoa que está do teu lado. Aproveite o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Daí você então pode perceber que pra Ele a alma importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar
você tem. Olha para a pessoa que está do teu lado e seja um profeta de Deus nessa noite. Dile para ela assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Fala para a pessoa que está do teu lado, profetiza. Está sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Quantas vezes eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Olha aí. O Espírito Santo se Olha aí, move em Espírito você. Santo, aleluia. Até com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo. Inexprimíveis. Daí você então pode perceber que pra ele a alma é importante em você. Por isso levante e cante, exalta o Senhor. Exalte. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que Aleluia. você tem. Você tem um valor imenso. Eu venho falar. Isso que eu venho te do falar. valor que você Você tem um valor. Aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda Ele. Seja curado. Seja fortalecido. Seja tocado agora. Renova a tua aliança com Ele. Renova com a presença de Deus com a tua aliança. Receba renovo. Receba poder. Receba cura. Receba libertação da sua vida nessa noite. Glorifica. Ele vive. Ele ressuscitou. Riba candaraba candarabashai. Aleluia. Ele ressuscitou, aleluia, aleluia. A presença do Espírito Santo está aqui nessa noite. Receba livramento na sua casa, receba a providência de Deus, receba milagre do Senhor dentro da sua casa. Olha aqui, criança, Jesus está voltando. Se prepare-se, jovem, prepare-se, pai de família. Jesus está voltando, aleluia. Ele vem a buscar a sua igreja. Ele vem nos buscar. O Espírito Santo está aqui para nos alegrar nessa noite, aleluia. Que Deus abençoe a continuação desse culto maravilhoso. Pode se assentar. Agradeço ao Senhor por estar com vocês nessa noite, aleluia. Ele é fiel, amém. Fala para a pessoa que está do teu lado: Deus é fiel. Ele se compromete com aquele que se compromete com Ele. Ele é fiel. Aleluia. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá.
Maria se voltar pra trás, creio eu já disposta a ir embora. É quando o mestre aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos meus irmãos, pra eles começarem, Maria, a sorrir. Fala pra eles que ainda não acabou, diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos, ela correu. E ao chegar lá, ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu e o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu e o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, ele ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou. Hoje é dia de cadeias quebrarem, ó Pai. Aleluia. Ele ressuscitou, ele morreu na cruz por você e ressuscitou e está conosco em todos os lugares. Aleluia. Aleluia.
rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incalçavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e por os lábios o que é o Deus tão grande, assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma bem, me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma bem, me purifica. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, oh Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, Pai. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma bem, me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma bem, me purifica. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Como eu poderia dizer não? E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua geração eleita, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação santa, geração eleita,
somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Oh Pai, pra tua glória. Somente pra tua glória. Somente pra tua glória. Somente pra tua glória. Pra tua glória. Agradecemos pela oportunidade. Neste momento, então, chamo nosso querido amado irmão, pastor Julio Larosa Franco. É o mês que inicia também missões. Nossas missionárias, aleluia. Aleluia, meus amados. Deus tem mais para nós essa noite, hein? Aleluia. Julio é uma bênção. Eu conheço o Julio já há quase 20 anos. Ele está bebendo da água da vida, não envelhece, nem ele, nem Griselda. Julio, você nasceu em que país? No Paraguai, Griselda, Argentina, os filhos, Brasil. Tríplice Fronteira. É família missionária. E é uma bênção ter ele aqui hoje. Há cerca de 15 anos atrás, 15 anos teve um mover no culto de jovens. Noite maravilhosa, o Espírito Santo foi tremendo aquela noite. Não tinha esse lado aqui, mas a igreja era só aqui dentro. E na época tinha um mover do Espírito Santo, que a gente vai orar pedindo a Deus depois, curas, milagres, graça, Senhor. E numa noite assim, o Espírito Santo nos pegou de tal maneira. Eu estava aqui, Julio, acho que o Davi vai lembrar. E na época tinha um púlpito de madeira, que hoje está lá com eles, aleluia. E um púlpito maravilhoso, e tinha um pano, tipo isso daqui, vermelho. De repente o Senhor me usou ali profeticamente, botei em volta aqui do Julio. Falei, Julio, Deus está te dando uma unção dobrada, você é pastor, nações te esperam, Julio. E aí aquela noite ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus, ficou só a parede ficou segurando ele ali. Passou 15 anos depois, Deus deu uma família missionária, tem trabalhos no Paraguai também, e você como igreja também podemos cooperar, colaborar, você pode ir também, ser enviados, enfim, mais informações, passaremos a você, para ser bênção. Uma igreja de missões, uma igreja sem missão, uma igreja sem visão, tem que ter missões. Então é uma alegria estar aqui, Julio, que vai trazer uma palavra de papai para nós essa noite. Essa festa de fogo e poder, que quer dizer a unção do Espírito Santo para serem enviados. Usa-me, conforme nós acabamos de cantar aqui. Senhor, está aqui, Pai Santo, teu filho, Pai. Pai, já livrasse ele, Pai, da morte, das balas, Pai, do inferno, Pai Santo. Quantas e quantas histórias, meu Deus. Guarda teu filho, Pai. Usa, Pai, mais uma vez, Pai, para honra e glória do teu nome, Pai querido. Em nome de Yeshua HaMashiach. Obrigado, Pai Santo, por confirmar, Pai, cada palavra, Pai, no teu santo nome eterno. Aleluia. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui depois de muitos anos. Novamente subi ao altar aqui, junto com o Ministério Serem, que sempre falo, né? O pastor Valdir, a pastora Tânia, a família, os filhos, a cada um deles. E eu estou conhecendo novas pessoas. Na verdade, nós estivemos aqui no aniversário do pastor Valdir, mas
ministrar novamente agora depois de alguns anos. E eu sei que Deus tem coisas novas para nós. E também quero agradecer a Deus, a minha esposa, a minha família, por estar sempre me acompanhando por onde a gente tem passado, aonde a gente tem ido, levado a palavra do Senhor. E nesta noite, igreja, é uma noite, eu fico assim, e eu falo para Deus, divina, Deus, como que eu queria um sinal teu nesta noite. E divina, eu pensei, pastor Rodrigo, eu pensei naquele dia da manifestação do sobrenatural de Deus. E quando ele colocou esse lenço vermelho sobre os meus lomos, e falando para mim que Deus está dando a porção dobrada. E isto que ele falou aqui no altar é uma confirmação daquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Eu sei que muitos de vocês estiveram em propósito, em jejum, em oração, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus um milagre, pedindo a Deus uma providência. E todo esse tempo, do dia que ele me fez esse convite, o pastor, eu apresentei a Deus. E foi luta e prova, batalha tras batalha, mas toda vencida, porque estamos aqui. Porque se nós não estivéssemos aqui, íamos ser um derrotado. Mas graças a Deus que Deus permitiu essas provas, essas lutas, porque a prova e a luta, eu quero que você seja um profeta de Deus nesta noite. Olha para o teu irmão e fala assim: a prova e a luta não é para você morrer, senão para te fortalecer e fazer a vontade de Deus. Amém? E Deus, igreja, antes de entrar na mensagem, eu quero falar para vocês que a prova foi tão grande, mas tão grande, que em casa toda a família ficou doente, de um dia para o outro, assim, bum. Aí eu falei, todos se desesperaram, e eu olhando para minha esposa, eu falei, já sei o que é. Deus está chamando. E a ministração vai ser ministrada a palavra de Deus. E a cura que é para acontecer, vai acontecer a cura. O milagre que o povo de Deus está buscando, vai receber. E a prova não só foi somente em casa, foi no trabalho também. Tanto no Paraguai, tanto no Brasil. Mas Deus é fiel, igreja. E eu quero nesta noite convidar os irmãos a abrir a Sagrada Escritura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Todos nós conhecemos essa passagem, a qual está sendo comemorado nesta noite, o Pentecoste. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 em adiante. Diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles língua repartida como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Amém? Somente até o versículo 4. E eu quero nesta noite, igreja, falar para a igreja 4 pontos, 4 sinais do Pentecoste. E eu creio que vocês já conhecem, mas algo que Deus me levou nas madrugadas deste mês de maio, neste mês de junho,
que é hoje, eu quero compartilhar com vocês. Aqui no capítulo 2, no versículo 1, aonde eu quero falar sobre 4 pontos: o som vindo do céu, o vento impetuoso, língua distribuída como fogo. Amém? Qual é o primeiro? O som do céu. Segundo, o vento impetuoso. O terceiro, língua distribuída. E quarto, como fogo. Amém? Glória a Deus. Então vou precisar da ajuda de vocês. Quem pode me ajudar nesta noite com a passagem da Bíblia? Porque quando eu ministro a palavra do Senhor, igreja, eu gosto de citar passagem bíblica. E eu quero que você confirme comigo. Amém? Logo após, o pastor já falou que logo após nós estaremos orando pela cura, pelo milagre. Mas essa é a palavra de Deus que vai mudar a tua história. Amém? Glória a Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 2, que acabamos de ler nesta noite, diz: e de repente veio do céu como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O primeiro sinal que acompanhou a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste foi um som. Não foi um vento em si. Foi um som que vindo do céu. O som definido como um barulho, um fragor ou um ruído. Com certeza este som descido do dia de Pentecoste foi tão forte que chamou a atenção de todos os peregrinos que tinham vindo em diversas nações da terra para participar da festa do Pentecoste. Como se fosse nesta noite, eu fiquei observando lá atrás, quando a minha família estava louvando aqui na frente. Estavam em espanhol, algum estava muito feliz, depois entrou em guarani, um começou a olhar para o outro e foi fazendo os sinais. Aí eu falei, puxa vida, como que Deus é tão bom, como que Deus é tão maravilhoso. Mesmo que muitas das vezes nós não entendemos a língua, mas o Espírito Santo de Deus, ele testifica no coração. Ele traduz no coração, porque o mesmo Espírito, aquele Espírito que foi derramado sobre os 120 que estavam esperando a promessa, é o mesmo Espírito que está sendo derramado nas nossas vidas nesta noite. Você está aqui, aparentemente você está sentado ali, mas nada não está acontecendo. Mas no reino espiritual, trevas, muralhas estão caindo por terra. O que você veio buscar nesta noite, neste lugar, Deus está realizando um milagre lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá no teu projeto, Deus está intervindo. E olha só o que diz ainda, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5, alguém pode ler para mim? Quem pode ser? Aleluia. Estavam morando em Jerusalém os judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Em Jerusalém estava morando quem? Barões judeus. Mas de toda a nação estavam vindo ali, mas quando desceu o som do Espírito Santo, um falava com o outro, e o outro entendia o que eles estavam falando. O outro estavam interpretando, ou estavam falando na mesma língua. E se perguntaram, mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Será que é um milagre mesmo? Ou será que eles estão bêbados? Mas o outro falou, não, mas eu estou entendendo o que eles estão falando. E aqui no versículo, aleluia, o pastor ainda leu nesta noite, Êxodo, capítulo 19. Quem pode ler para nós, Josias? Bíblia, Josias. Bora. Êxodo, capítulo 19, versículo 16, Josias. Versículo 16. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, capítulo 19, versículo 16 e 19. E aconteceu que ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem. Então se ouviu um sonido de buzina muito forte, de maneira estremeceu todo o povo, e que estava no arraial. Amém? Vai. E o sonido de buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, Deus lhe respondia em voz alta.
Deus lhe respondia em voz alta. Você está preparado para ouvir a voz de Deus? Mas pastor, eu estou ouvindo a palavra do Senhor, Deus falando comigo. Todo dia Deus fala conosco, na nossa casa, no nosso trabalho. É que muitas das vezes eu e você, o que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 6, o que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É que nós, muitas das vezes, tampamos o nosso ouvido da voz de Deus. Eu ouvi nesta noite o servo de Deus fazendo essa leitura, eu falei, Deus, tudo que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor está confirmando. O Senhor preparou uma mensagem, Deus, e eu falo para vocês, igreja, eu tenho aqui a mensagem, mas quando estava aqui, Deus, aqui o que eu preparei, a mensagem que eu tinha para falar nesta noite. Mas quando chego aqui, Deus começa a mudar a mensagem. O segundo ponto, o vento impetuoso. Aleluia. O segundo sinal acompanhou a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecoste. Foi o vento impetuoso. Existe uma grande conexão entre o vento e o Espírito. A palavra hebraica, ruach, é a palavra grega, pneuma. São a mesma aplicada para a palavra vento. Para a palavra Espírito, o Espírito Santo não é um vento, nem um vento. O Espírito Santo, porém, é a característica do vento. Nos ensina verdades espirituais a respeito da obra do Espírito Santo de Deus. É um símbolo. Mas o Espírito Santo de Deus, igreja, eu estava ali e eu estava, como falei para vocês, eu estava observando aqui dentro da igreja. E eu vi pessoas sentindo o Espírito Santo de Deus. Eu vi pessoas falando assim, meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus, estou sentindo a presença de Deus. E isso daí não é qualquer um que sente, igreja. Não estou falando para você que você não está sentindo. Mas o que impede de nós sentir o Espírito Santo de Deus? Alguém pode falar algo para mim? O que impede o manifestar do Espírito Santo de Deus na tua vida? Porque aqui tem pessoas, igreja, no meio de nós, que Deus quer te usar de uma maneira sobrenatural. E Deus não quer que você coloque limite. Deus não quer que você coloque limite. Porque quando nós queremos limitar a Deus, igreja, Deus somente vai te usar da maneira que você estiver preparado. E Deus já falou contigo que Ele te chamou e te escolheu para você ser baço. E quantas das vezes Deus mandou você sair do teu lugar e abraçar essa pessoa, e você muitas das vezes fala assim, não, mas puxa vida, será que é Deus? É Deus, igreja. Um abraço muda a história. O que nós muitas das vezes somos acostumados de falar, será que é Deus que está permitindo? Será que é Deus que quer que eu faça isso? Igreja, uma ligação, uma oração muda a história. Isso eu falo para vocês por experiência própria. Quantas das vezes eu recebi de madrugada a mensagem, muitas das vezes abatido, muitas das vezes na luta, do pastor Valdir. Quantas das vezes? Ele manda para mim mensagem, muitas das vezes eu leio e não respondo, não é verdade, pastor? Tem vezes que eu visualizo e não respondo, fico no silêncio. E fico falando assim, Deus, como que o Senhor usa o teu servo na simplicidade? Porque muitas das vezes não é falar em línguas estranhas, igreja. Porque falar em línguas estranhas, eu posso passar aqui e falar mas se falar em línguas estranhas, edificação a si própria. Se não há intérprete, diz a palavra do Senhor. E Deus quer te usar. Deus quer te usar, igreja. Olha só o que diz a palavra do Senhor ainda, igreja. Nesta noite para você e para mim. Aleluia. Deus, igreja, Ele é tão bondadoso e tão misericordioso, que isto que eu estou aqui, igreja, que Deus colocou no meu coração para ministrar, é algo que aconteceu comigo nesses dias. Não veio um vendaval nesses dias? E nesse vendaval era para levar tudo, nós falamos em espanhol tinglado, um barracão, mais de 120 mil reais ia ser a perca. Mas Deus não permitiu. Deus não permitiu.
E a pessoa até o dia de hoje, ele brinca comigo e fala assim para mim: Júlio, se não fosse Deus na nossa vida, esse daí estava tudo no chão. E aqui olha só o que diz a palavra de Deus em Êxodo 14, 21. Quem pode ler para nós? Pastor Rodrigo. Aleluia. Glória a Deus. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar em terra seca. Fez o mar virar em terra seca. Olha para teu irmão e fala assim: tem vento que vem para Deus te abençoar. Tem vento que vem, igreja, para Deus nos abençoar. Me faz lembrar que alguns anos atrás, para mim estava tudo perdido. E se não fosse o servo de Deus que chegasse lá em casa, esse vento bateu tão forte na minha vida que eu queria desistir de tudo. Mas esse servo de Deus chegou em casa e falou assim, e orou comigo e me aconselhou. E hoje eu estou aqui ainda, com minha esposa, com meus filhos. Agora olha para a pessoa do teu lado e pergunta assim: será que você tem prova? Será que o vento está soprando na tua casa? Agora faz uma pergunta diferente. Você está entendendo para que esse vento? Fala para ele. Tem vento, igreja, que vem porque Deus quer passar a peneira. Se a pessoa é empresário e tem pessoa que trabalha com ele, tem vento que vem, prova que vem. Muitas das vezes nós queremos nos apegar, mas Deus permite, sabe para quê? Para poder tirar e para poder crescer. Tem vento que vem, igreja, na nossa vida, tanto secular e tanto espiritual, sabe para quê? Para nos aproximar mais de Deus. Porque esse mesmo vento que abriu o mar, quando eles passaram do outro lado, tinha pessoas que comemoraram. Tinha pessoas que dançaram. Esse vento, a Bíblia diz, igreja, que veio do Oriente. Para abrir esse vento, para que o povo de Deus possa passar do outro lado. Igreja, vou adiantar um pouco aqui. O terceiro ponto, língua distribuída. Atos 2, versículo 3. O terceiro sinal que acompanhou a descida do Espírito Santo. No dia de Pentecostes foram língua distribuída, chamada também glossolalia. Essas línguas distribuídas entre os cristãos primitivos no dia de Pentecostes eram um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo em Espírito Santo. Se une no louvor a Deus, a profecia e quanto à interpretação de língua dada pelo Espírito Santo. Nesta noite nós louvamos a Deus. Agora te pergunto, o teu louvor saiu do coração ou saiu de cor? Porque você conhecia a letra. Porque nesta noite o servo de Deus aqui no altar, ele fez uma leitura que se encontra lá no livro de Ezequiel. Você lembra qual que era? De que falou o servo do Senhor aqui no altar? Vocês lembram ou não? A Bíblia diz lá no livro de Ezequiel que Deus daria um coração de carne, tiraria um coração de pedra, e Deus colocaria o que? A vontade dele. Deus quer um coração verdadeiro, um coração puro. Esses meses para cá, igreja, é que nós vamos aprendendo dia tras dia. É de experiência em experiência, de vitória em vitória, de glória em glória. Esse tempo para cá, algo propõe no meu coração. Muitas das vezes já tem um problema e nós queremos colocar mais fogo para o problema. Mas tem que ser diferente. Já está o problema, vamos colocar a solução. Procuremos a solução e as coisas mudam. Isso que eu falo para vocês é espiritual, é material, é secular. Espiritualmente, muitas das vezes, vem a prova, vem a luta no relacionamento conjugal.
A pessoa quer chutar o balde. Ou quer colocar a culpa em Deus, já fala assim, não vou mais na igreja. E Deus não tem a culpa. É as nossas más decisões, as nossas atitudes. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por vós com gemido inexprimível. Aquilo que você não pode falar, mas você inclinou a tua cabeça, você dobrou o teu joelho, o Espírito Santo fala, Pai, está dobrando, não tem força, mas está dobrando o seu joelho, está clamando. E esse Espírito Santo hoje está aqui. Hoje está aqui para te dar a tua vitória. E aqui a gente vê, igreja, que o povo de Deus recebeu a línguas estranhas. De vinda eu mandei mensagem para uma pessoa e mandei para ele o convite, né? Aí ele falou assim para mim, glória a Deus, Júlio, vai ministrar hoje? Vou ministrar. Aí ele falou assim para mim, isso é muito bom, Júlio. Vai pregar em português ou em espanhol ou em guarani? Aí eu falei, vou pregar em português, em espanhol, em guarani, línguas estranhas. Aí ele glorificou do outro lado. Eu mandei um áudio aqui no momento do louvor para ele. É uma pessoa que está afastada do caminho do Senhor, do caminho, mas não de Deus. Porque Deus está em todo lugar. Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele está parado. E ele precisa de Deus. É uma pessoa quem Deus me colocou do lado dele para trabalhar. E eu constantemente falo para ele. Agora que ele viu esse milagre que aconteceu, desse vento que veio, derrubou o muro, derrubou tudo, ia derrubar o barracão inteiro. Mas um dia antes, nós concretemos, joguemos ferro, 3 ferros duplos e soldemos pelo barracão. O muro que caiu derrubou tudo, mas aquele lá que nós fizemos 3 brocas de 2 metros de profundidade, segurou o barracão. E a parte do lateral ficou só flutuante, os pés direitos do barracão. Aí ele falou, é só Deus, Júlio. É só Deus para segurar isso. E eu te falo, igreja, que tem prova, que tem vento que vem, é para Deus nos honrar. E hoje, essa pessoa, eu sei que essa pessoa, eu falei para ele nesses dias, o meu motivo aqui não é dinheiro contigo. Eu estou aqui porque Deus tem uma alma para salvar neste lugar. Aí ele fala assim, Júlio, ora por mim, ora por mim. Eu falei, não, mas não adianta, eu vou orar o ano inteiro, mas você não muda. Você tem que mudar. Aí ele fala assim, não, mas não desista de mim, Júlio, continue orando. E muitas das vezes a palavra é muito chocante, muito humilhante. Para as pessoas que não entendem o reino espiritual, ele vai falar assim, puxa vida, já vou tirar meu paletó e já vou ser homem. Mas não, igreja, quando você vê as almas com os olhos espirituais, mesmo que te humilhe, mesmo que te despreza, mesmo que seja teu patrão, mesmo qual seja for a pessoa, igreja, eu não sei por que Deus está permitindo isso daí, eu falar para você, mas que tem pessoa aqui, que tem sido humilhado, Deus fala para ti, não desista, não desista, não desista, continue insistindo, é alma, através do teu testemunho você vai ganhar ele para Jesus. A tua recompensa não é financeiro somente. Esse daí vai ser a consequência dos teus atos, dos teus feitos nesta terra. Mas a tua recompensa é lá na glória. É lá em cima. Quando Deus falar assim, vinde bendito do meu Pai para a mansão celestial, ali está a recompensa maior. E muito não entende, igreja, isso. Muitas pessoas não entendem. Voltamos aqui, igreja. 3º, 4. Como fogo. Aleluia. Língua como de fogo, quais pousaram sobre cada um deles. O 4º sinais acompanhou a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Foi o fogo. O fogo sempre esteve associado em grande manifestação da divindade nas Escrituras. E em 2 de Crônica, capítulo 7, versículo 1, aonde Salomão, ele acaba de orar. E o que diz a Bíblia? Que do céu desceu fogo. Igreja, entenda. Muitas das vezes eu e você não enxergamos, não vemos. Mas quando você ora, quando você clama,
quando você intercede, há fogo do Espírito Santo descendo sobre a vida das pessoas, sobre o seu ser querido, sobre o seu trabalho. A Bíblia diz que Salomão, quando ele se prontificou e orou, o fogo desceu em 2 de Crônicas 7, 1 ao 3. Também, igreja, o fogo é um símbolo de purificação e aprovação. Em Deuteronômio 4, 24, Nicole, glória a Deus. Deuteronômio 4, 24. E eu quero mais outra pessoa em Êxodo 19, 18. Aleluia. Eu quero que leia. Glória a Deus. A Cassie está falando lá, eu. Aleluia. Ela gosta. Glória a Jesus. Achou, Nicolinho? Leia para nós. Pois o Senhor nosso Deus é um fogo destruidor. Ele não tolera outro Deus. O nosso Deus é um Deus conhecido como um Deus do fogo destruidor. O nosso Deus, igreja, ele é conhecido com fogo. Me faz lembrar neste momento do profeta Elias, quando ele preparou o altar e o fogo desceu e consumiu todo o altar, todo o holocausto. Igreja, a tua oferta para Deus nesta noite, a tua oração a Deus nesta noite, aquilo que você vai apresentar a Deus nesta noite, ou aquilo que você veio apresentar para Deus nesta noite, Deus está preparado para receber. E você está disposto, assim como o servo de Deus fez uma pergunta neste altar nesta noite. Se você está preparado para obedecer a voz de Deus. Porque Deus fala, constantemente Deus fala. E com isso já estou quase finalizando, igreja, para a gente poder orar. Glória a Deus. Êxodo 19, 18. Quem pode ler para nós? Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Aleluia. O fogo desceu, fez um barulho, e a fumaça de Deus, a fumaça subia, como que diz? Imagina, igreja, eu sempre falo assim, qual seja o pecado que você cometeu na tua vida, Deus é um Deus que perdoa. Quando eu e você reconhecemos, o fogo consumidor, ele vem e purifica, ele limpa, ele transforma e muda a nossa história. Isso eu falo para vocês não é porque eu ouvi falar, senão porque eu presenciei, porque eu senti da onde Deus me tirou e aonde Deus me colocou e aonde que Deus ainda vai me levar, igreja. É muitas nações. Convido a igreja a se colocar de pé. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. João observou que diante do trono de Deus ardiam 7 lâmpadas de fogo, a quais são 7 Espíritos de Deus. Portanto, há uma grande conexão entre o Espírito Santo e o fogo pentecostal. Eu quero que nesta noite, quero convidar minha esposa aqui com permissão do pastor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Esse momento agora é um momento profético, onde o Espírito Santo tem falado com a gente já há muito tempo. Ser cheio do Espírito Santo
trazer cura, é ser usado por Deus, missões, propósito. Deus tem algo na tua vida. Então, neste momento, você que quer, pastor, eu quero ser cheio de Espírito Santo, eu quero ser uma bênção, eu quero que o Espírito Santo me use para poder abandonar velhos hábitos. Porque só pelo poder do Espírito Santo você consegue se libertar de vários hábitos. E o Senhor fala que Ele derramaria o Espírito Santo para você começar a compreender a vontade de Deus, as instruções do seu coração. Então, neste momento, eu chamo vocês aqui na frente, que a gente vai ter um versículo profético, em seguida eles vão orar por todos vocês, o azeite está aqui embaixo. Chamo você aqui, pastor, eu quero receber um renovo na minha vida. Pastor, estou desanimado. Pastor, eu não tenho Jesus ainda. Eu quero Jesus essa noite. Pastor, eu preciso de uma cura. Sabe, você vai vir aqui na frente hoje, agora neste momento queremos estar orando por você. Sabe, falou, pastor, eu tenho os dons, não sei que dons que eu tenho. Fala, Espírito Santo, me dá os dons, me mostra que dons que eu quero, que o Senhor me use. Sabe, então neste momento agora eu convido você a vir aqui na frente. Esse casal está ungindo, orando por vocês, tá? Profeticamente. Pode vir aqui, pode vir aqui. Eles vão estar orando, vão estar ungindo, tá? Se você ainda fala, quer ser cheio do Espírito Santo, fala, Senhor, me enche com o Espírito Santo. Esse casal vai estar orando, ungindo. Não tem problema se ficar aqui, pode até afastar as cadeiras, tá? Porque é uma noite propícia. Pode ficar, pode vir para frente, pode vir para frente, pode vir para frente, isso. Quando os discípulos estavam orando naquele dia de Shavuot, eles falaram palavras de oração. Eu quero que você repita comigo essas palavras. Em Shavuot, eles falaram essas palavras de oração que é Abacuque 3:2. Repita comigo. Adonai, Shamati, Shimaka, Yarete, Adonai, Pauleka, Bekerev, Shanim, Hayehu, Bekerev, Shanim, Dodia, Bereges, Raem, Discor. Senhor, ouvi a tua fama e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faz-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém, amém, amém. Dão as mãos uns a vocês, dão as mãos. Esse casal vai estar agora ungindo, orando por vocês. Você fala, Senhor, me toca, me unja, Senhor, me cura, Senhor. Fale comigo, Pai, em teu nome, Yeshua HaMashiach. Pode orar, ungir uns aos outros. Pode levar o azeite. Seus passos em direção à porta. É só bater.